Eterno Deus, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo e precioso nome. Deus, neste culto intitulado Culto da Vitória, aonde temos a certeza, Senhor, que tu já marcaste este dia, este momento, esta hora para estar em nosso meio. Deus, recebe o culto racional de cada um de nós nessa noite. Deus, opera sinais e maravilhas no nosso meio. O Senhor tem liberdade, somos a tua noiva. Espírito Santo de Deus, trabalhe poderosamente em nossos corações. Estamos vivendo dias, Senhor, de cansaço, dias onde vemos muitos fadigados, muitos desanimados, Senhor, mas a tua palavra é poderosa, o teu poder, Senhor, é uma evidência à tua igreja. O Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor alegra, o Senhor traz esperança ao nosso viver, e temos a certeza que a sua palavra pregada e ministrada nessa noite fará, Senhor, estas coisas maravilhosas em nosso meio. Pai, fica conosco, fala conosco, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor com os hinos da harpa cristã. Convido o pastor Jânio, estará louvando com um dos belos hinos da harpa. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim buscar a minha vitória esta noite. Se você veio buscar a tua vitória esta noite, adore a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar, amém? Convido os irmãos para juntos louvarmos a Deus com o hino de nossa harpa cristã, de número 151, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom,
quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! O antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Convido para estar louvando o hino de número 193, presbítero José Augusto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que somos ricas, eu infalível pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, dores finda no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, em breve Ele voltará. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos louvando o nome do Senhor ainda com o hino 227. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus amou este mundo. Bendito seja o nome do Senhor. 227, louvemos ao Senhor com alegria. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador, que agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer, e agora nunca mais perece,
O que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, mais perece. O que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar o pastor Valdecir, dirigente da congregação do Odécio Degan. Ele estará fazendo a leitura com toda a igreja e orando pelos pedidos de oração também. Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Por favor, irmão, livro de Salmo, Salmo de número 46. Vamos ler a palavra do Senhor, que fala sobre a fé perfeita em Deus. Salmo 46, são 11 versículos. Vamos ler os 11 versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Eu espero você achar. Glória a Deus. Salmo 46. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E todos digam glória a Jesus. Maravilha. Vamos orar, meus irmãos. Conta o especial da oração dos santos. Temos aqui um pedido escrito. Peço oração da igreja por mim, pois estou acamado com uma forte gripe. E creio que a oração da igreja
me ajudará a se restabelecer da saúde. Irmão Cláudio Lopes. Peço oração para Maria Lúcia, que não está bem de saúde. Eu também peço, lembrei-me agora, irmão, eu fui fazer uma visitinha ao chegar do trabalho, lá no Odécio Degan, por uma família, e encontramos a senhora muito enferma na cama. Oremos por ela, deixemos ali na mão de Deus. Um problema muito sério, uma carência tanto espiritual como de saúde. Nossas orações por aquela família. Oremos então uns pelos outros, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, a quem tributamos a honra, o louvor e a glória. A Ti, Senhor, nossa gratidão em nome de Jesus, pela oportunidade de nos reunir nesta casa para adorar, para oferecer a Ti o nosso culto que viemos prestar. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida de todos quanto aqui estão, e pedimos ao Senhor que guarde aqueles que vêm pelo caminho até chegar a esta casa. Apresentamos a Ti esses pedidos escritos, Senhor, cuja necessidade aqui foi lida, a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, mesmo aqueles que não falaram, mas o Senhor, na sua onisciência, sabe e conhece todas as coisas. Dá vitória, entra com providência, também aquela família ali no Odécio Degan, Senhor, usa de misericórdia para salvar, para curar, para libertar. Ó Deus, a Ti oramos, certo da Sua misericórdia e da Sua resposta, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta noite reunidos com um propósito único de adorarmos a Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, o versículo de número 4, que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu pergunto nesta noite, quem está esperando no Senhor nesta noite? Eu espero no Senhor, e eu tenho convicção da minha vitória. Eu tenho convicção de que Deus está trabalhando em meu favor. Eu tenho convicção de que a minha vitória já foi decretada. E nesta noite eu quero vos dizer, o Senhor se faz presente, e quem crê, louve a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Talvez se nós buscarmos na tua biografia, nós vamos encontrar algumas situações que talvez nos deixem um tanto duvidosos quanto a esta tônica, mas nós entendemos o porquê. Sabe o porquê que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi era um verdadeiro adorador. E eu te conclamo nesta noite, adore a Deus, chame a atenção do Senhor nesta noite, e aquele problema que lhe aflige, aquele problema que tem te deixado até mesmo perder sono, vai ser resolvido, porque o Senhor nosso Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Adore a Deus. Se você tiver condições de ficar de pé, fique de pé e adore junto conosco. Vamos adorar juntos. Se porventura você estiver cansado, não tiver condições de se levantar, fique sentado, mas com seu coração prostrado diante da presença do Senhor, adorando, glorificando e exaltando o nome daquele que é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós não nos encontramos dessa forma, com muitos temores. Louvado seja o nome do Senhor. E o mar não quer se acalmar. Seus planos. Aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Eu creio.
Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia! Se você espera nele, pode ter certeza que ele vai te socorrer no momento oportuno. Aleluia! E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Aleluia! 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 Pode dar glória a Deus, irmãos. Aleluia! Chame a atenção do Senhor nesta noite. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, não há amanhã. Então Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. pois dá pra vida quando Deus está visitando alguém nesta noite aqui. Aleluia. Não tenha dúvida, Deus cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ter dúvida não. Deus cuida de quem aqui está. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nunca houve um Deus como o nosso, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. E por isso nunca houve noite que pudesse impedir o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louve a Deus e receba da parte de Deus um aconchego que Ele tem para mim e para a tua vida nesta noite. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite Aleluia. que pudesse impedir o nascer do sol e a Adoração individual. esperança. E não há problemas que Louvado possam seja o nome do impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá milagres dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Haverá milagres dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída. aquilo que parecia
do Senhor. Usa-me, Adore a Deus. sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Aquilo que Aleluia. parecia impossível. Existem coisas que para nós são impossíveis, mas a Bíblia diz que para Deus não há impossibilidade. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Aquilo que Glória a Deus. parecia impossível. Adore do seu jeito, Aquilo que parecia Aleluia. não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou Aleluia. aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que vocês estão, nós vamos receber agora o pregador da noite. Amém? Abra o teu coração. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração de uma forma especial nesta noite. Convido aqui o evangelista Rafael. Glória a Deus. A paz a todos. Os que podem, tomem assento, por gentileza. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo do número 24. Leremos a partir do verso de número 10. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 10. Enquanto procuram, louvo a Deus, poder estar aqui com os irmãos, glorificando, congregando, tendo oportunidade também de ministrar a sua palavra. Deus abençoe os pastores, pastor Jurandir, pastor Joel, também os amigos, o Robinho, o Jânio. Deus abençoe, Deus continue os usando poderosamente na frente dessa obra, desse trabalho da quinta-feira. Deus abençoe todos os obreiros, companheiros de trabalho, de igual modo a igreja do Senhor. Que Deus possa falar ao vosso coração, em o nome de Jesus. Essa é a minha oração. Os que encontraram, digo amém. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, percebam esse verso 15, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas
Agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam quando foram de madrugada ao sepulcro. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram os anjos, não viram o Cristo ressurreto, não viram o corpo. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações, ou ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me, vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vejam, então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em meu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunhas. Então eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? A leitura é longa, mas necessária, para que possamos entender o que Lucas conseguiu apurar dos fatos acerca da ressurreição de Jesus. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Lá atrás? Tranquilo? O texto em apreço apresenta em seu contexto uma casa. Ela está trancada, o dia é sábado, os que estão dentro dela são mais do que 11 pessoas. Eles estão alinhados por um sentimento, o medo. Eles estão unidos por algumas preocupações e temores. Afinal, estes que estão aqui dentro dessa casa viveram ao lado de Jesus o melhor de Deus, conferiram os milagres magníficos, espetaculares. Eles estão dentro desta casa e vejam que eles estão em torno do nome de Jesus, porque os sentimentos, o medo, a angústia, a desesperança, o diálogo que se desenvolve, tudo está debaixo da pauta da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu poderia dizer com convicção que esta casa, ela se transforma em uma espécie de igreja, porque estes que estão aqui são discípulos de Jesus, estão alinhados por um sentimento,
e a única coisa que falam é sobre o mestre. Uma igreja não se estabelece quando paredes de alvenaria se levantam, nem mesmo quando uma placa denominacional é posicionada na fachada de um salão. Isso tudo pode acontecer e ainda assim uma igreja não estar estabelecida, porque uma igreja se estabelece quando pessoas entendem a salvação, compreendem o propósito pelos quais foram salvos, e então se unem com 2 ou 3 pessoas, e a partir daí começam a se ajudar mutuamente, para que um possa permitir com que Cristo que foi formado dentro dele, venha auxiliar o outro. Isto é, eu consigo compreender a superioridade do meu irmão, não porque de fato ele é superior, mas porque há um poder do Espírito Santo dentro dele que pode me auxiliar, e da mesma forma ele compreende que há um poder dentro de mim que pode auxiliá-lo. Isto é, uma igreja se estabelece debaixo de uma atitude. Como hoje, inúmeras pessoas estão reunidas em igrejas, mas não têm a atitude de igreja. Então ela pode estar dentro de uma instituição, mas não está dentro de uma igreja mística formada pelo Espírito Santo. Porque, repito, depende de compreensão, depende de entendimento. Estes que estão dentro dessa casa sabiam até aquele momento quem era Jesus, estão alinhados pelos sentimentos, e não há outra coisa que se fala dentro daquela casa senão Cristo. Ao mesmo tempo, eles não compreenderam o mais importante durante a sua jornada de fé ao lado de Jesus, porque durante os 3 anos e meio eles tiveram sensações, eles receberam emoções, eles ficaram vibrantes por culpa de tudo que eles viram Cristo fazer, mas eles tinham muita dificuldade de parar para prestar atenção nas informações que Cristo oferecia. Percebam, eles tinham muita dificuldade em prestar atenção nas informações que Cristo oferecia. Para Cristo, o milagre sempre foi apenas um estandarte, apenas um testemunho que apontava para ele dizendo que ele era digno de ser ouvido. Milagre para nós deve ainda ter esse teor. Nós não deveríamos estar na igreja desesperados atrás do milagre, porque milagre para quem está dentro do reino dos céus é algo acessível. A palavra milagre deveria ser usada inclusive para quem não está dentro do reino dos céus, porque para nós que estamos dentro dos céus, dentro do reino dos céus, nós sabemos que a cura Cristo nos deu na cruz do Calvário. Nós sabemos que a providência o Pai nos dará. Nós sabemos que debaixo de uma oração o Pai nos socorrerá. Isto é inerente à nossa fé, tudo isso. Mas se tornou inclusive para nós também cura, providência, algo que nós buscamos desesperadamente, como que se não estivesse ao alcance das mãos do Pai. Escute, você é filho, e um filho pede, e o pai com muito carinho vai lá e dá. Esta compreensão precisa voltar às igrejas. Portanto, o problema dos discípulos é exatamente o que da maioria das pessoas que frequentam a igreja. Eles ficam desesperadamente atrás de sensações, de emoções, de alegria, de milagre ou de outra coisa, e esquecem que na verdade o mais importante são as informações que Cristo oferece, porque as informações vão nos dar um roteiro, vão nos colocar em um destino, vão nos propor uma carreira, vão nos colocar em uma fé progressiva de crescimento, vão nos carregar de propósito. Quantos estão entendendo isso? Dêem glória ao Senhor. Isto é, permanecer dentro da igreja apenas buscando coisas para mim, escute, vai fazer de você um crente terreno, quando na verdade prestar atenção no que Cristo está falando, nas informações que Ele oferece, vão definir um futuro promissor de filho para você. Os que estão dentro dessa casa, apesar de terem vivido os melhores momentos ao lado de Jesus, estão agora recebendo os efeitos contrários da cruz do Calvário. Perceba, o que Cristo quis oferecer para eles na cruz é esperança. Eles estão desesperançosos. O que Cristo quis oferecer para eles na cruz é coragem, e eles estão tomados pelo medo. O que Cristo quis oferecer para eles na cruz é autoridade sobre potestades, principados, e eles estão com medo de míseros religiosos que baterão na porta deles para os prenderem. Cristo quis deixar claro, Cristo quis que emanasse da cruz do Calvário compreensão de vida eterna,
Isto é, podem matar o teu corpo, mas não matam a tua alma. Mas eles estão com medo de que alguém coloque algemas em suas mãos. Como podem estarem dentro de uma casa que é uma igreja, e apesar disso, terem vivido 3 anos e meio ao lado de Jesus, experimentando o melhor de Deus, e agora estarem mastigando exatamente os efeitos contrários da cruz? Por quê? Porque não prestaram atenção, porque apenas viveram atrás de seus interesses pessoais. Eles seguiam a Jesus não era por causa do Cristo, seguiam a Jesus por causa de si mesmos. Estavam cheios das suas razões e continuam assim, porque dentro desta casa, escute, há uma discussão que se avoluma. O que devemos fazer? Eu imagino alguém levantando a mão e dizendo: vamos voltar aos nossos trabalhos, tudo está acabado. Eu imagino outro agravando a situação e dizendo: fomos enganados, Cristo era mentiroso. Eu imagino outro piorando o clima e declarando: acreditei nele. Será que Judas estava certo ao entregá-lo? E outro pensando: imaginei que ele seria o que redimiria Israel, seria o nosso líder. Eu cheguei a acreditar que ele inclusive iria depor o governo romano, mas fomos frustrados. Percebam em que situação eles estão chegando. Estão oferecendo razões, estão querendo discutir entre si, estão fazendo perguntas e jogando ao ar, e cada vez mais estão longe do propósito pelo qual Jesus os chamou. Primeiro detalhe que revela que esta casa, esta igreja está fora do propósito, é que a porta está fechada. Esta porta fechada está dizendo: olha para cá, eu não quero ter nenhum contato com quem está do lado de fora, porque quem está do lado de fora é um inimigo, é um opositor, é alguém que não faz parte da nossa família, é alguém que não compreende o que estamos pensando. E além de fechar a porta, eles dificultam o acesso, porque provavelmente com o medo que estão, devem ter colocado uma tramela no interior, ou posicionado os móveis, para que se os religiosos, quando chegasse o domingo, tentassem abrir a porta, eles tivessem um tempo para fuga. Vejam a situação que está se tornando esta ideia de igreja. Além disso, eles esqueceram de todos os milagres que Deus havia feito. Eles esqueceram que Cristo inclusive já havia ressuscitado mortos. Eles estão anulando o poder de Jesus. Eles estão anulando o poder dos céus dentro dessa igreja. E eles passam agora apenas a discutir sobre suas razões. Algumas mulheres não estão neste contexto. Afinal, essas mulheres seguiram a Jesus desde a Galileia. Elas inclusive financiavam o ministério de Jesus. Subiram para Jerusalém para passar ao lado dele a última semana de vida com Cristo. Elas devem ter conferido Jesus sendo levado para a casa de Caifás. Elas devem ter visto Cristo sair com o rosto cuspido. Elas devem ter percebido o mestre sangrando no canto da boca por um soco que um dos guardas de Caifás lhe deu no rosto, dizendo: profetiza se de fato tu és profeta. Elas devem ter visto Cristo carregado de humilhação e pensando: por que ele não fala nada, por que ele não reclama? E ele não fazia isso para se cumprir o que o profeta disse: como uma ovelha muda, ele está indo ao matadouro. Oh, aleluia. Elas devem ter visto Cristo sendo levado para ser escorraçado por um soldado romano, e quando ele sai daquela sentença, seu corpo praticamente despido, está todo cortado, ferido, machucado, as feridas estão abertas, ele está gemendo de dor, sustentando seu corpo, e ainda alguém o coloca uma madeira pesada nos ombros. Elas devem ter acompanhado de longe, porque não poderiam fazer nada, apenas chorar. Cristo iniciando a via dolorosa, quando ele não resiste segurar mais aquela madeira, porque apesar de ser Deus, ele não quis usar os seus atributos, quis sofrer enquanto homem, e ele então pesa, cai naquela esquina em Jerusalém. Elas
se pudessem, teriam avançado e juntas, mesmo mulheres frágeis que eram, se elas pudessem, teriam carregado a cruz para Jesus, porque estavam apaixonadas, estavam tomadas de amor e de carinho por aquela pessoa que transformou a vida delas, mas não podiam fazer, estão sendo impedidas pelos soldados. O soldado tenta dar um tranco com a corda que está amarrada na mão, está ligada até o pescoço de Jesus. Jesus não consegue se levantar, ele está tentando, mas não é possível. Então, um curioso que veio de Cirene está lá olhando naquela esquina para ver o que de fato acontece, porque para ele tudo é novidade. Ele veio distante para uma boa festa, quando então o soldado o nomeia, o convoca e declara: é você que vai levar. As mulheres estão olhando aquilo. Ele posiciona por obrigação aquele patíbulo nas costas, mas eu imagino o olhar dele cruzando com o olhar de Cristo. Cristo não precisou falar nada. O olhar de uma ovelha ou inocente indo ao matadouro constrange qualquer um. Eu imagino aquele homem percebendo que de fato não se tratava de um criminoso, se tratava de alguém que estava morrendo no lugar dele, inclusive. Ele começa aquela jornada de uma forma diferente, porque ele, em segundos, compreende quem de fato está ali, ou jogado no chão e ferido. Enquanto os que estão na casa com medo ficarão trancados lá o sábado inteiro, não entendem ainda quem é o Cristo, ficaram 3 anos e meio ao lado dele, não compreenderam quem Cristo é. Um homem, em segundos, consegue entender quem Jesus é. Essa é a diferença da jornada cristã. Por que alguns crescem tão rápido em sua maturidade e outros passam dezenas de anos e não conseguem entender o que estão fazendo dentro da igreja? Porque não param para prestar atenção. Quando essa Bíblia é aberta, quando o Espírito Santo se manifesta, quer seja uma criança ou um ancião, quer seja o Rafael ou um senhor que não saiba nem ler direito, mas se ele abriu essa Bíblia e ele está falando do nosso mestre, nós precisamos não olhar apenas como um palestrante qualquer. Não é mais alguém que vem cumprir uma programação de uma igreja, não é mais um culto daqueles muitos que eu já participei. Escute, Deus está de alguma forma se manifestando para trazer uma informação para mudar a sua vida. A qualidade da sua audição dentro de um culto vai declarar qual vai ser o seu crescimento espiritual. Você pode estar dentro de uma igreja há dezenas de anos, mas se não presta atenção, mas se não pratica o que é ouvido, você continuará sendo uma criança espiritual para sempre. E a nossa fé não é uma fé estática, a nossa fé é uma fé progressiva, é de fé em fé, é de glória em glória, é como a luz da aurora que vai crescendo até ser dia perfeito. É como Paulo diz: eu olhei no espelho, não conseguia me enxergar, estava embaçado as coisas, mas um dia nós veremos Ele como Ele é. Se você aceitou a Jesus e continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada acontecendo. E o erro não está na igreja, o erro não está em Deus, o erro não está na palavra, o erro não está nos palestrantes, o erro está na forma, na atenção que você está dando para aquilo que está sendo pregado. Nós passamos a escolher as pregações, a escolher os pregadores, a escolher os palestrantes, os cantores. Nós nos tornamos tão críticos que nós temos a ousadia de dizer: dele eu não quero ouvir, dela eu não quero ouvir. Novamente, aquela pregação não está boa, e nós corremos o risco de encerrar, de fechar a boca de Deus para o nosso coração, ou antes de entendermos de fato que Deus está querendo falar conosco. Eu tenho certeza que o eterno Deus esta noite, como muitas outras, já está batendo no seu coração já faz um tempão, para declarar: ei, permita eu gritar aí dentro, permita eu declarar o que quero, permita o céu te orientar. Uma das igrejas da Ásia se tornaram tão ricas que faziam tudo o que fazemos, cumprir a liturgia do culto, e acreditavam que Cristo estava dentro da igreja. Só que Cristo vai revelar que por mais que eles achem que Cristo está dentro, Cristo está fora. O problema não é nem Cristo está fora, o problema é eles acharem que Cristo está dentro. Vou dizer de novo: o problema não é nem Cristo está fora, é eles acreditarem piamente que Cristo está dentro. Quando Cristo está dizendo: eu estou à porta, eu bato. Se vocês ouvirem a minha voz, abrirem a porta,
eu entrarei, irei no lugar da aliança. Nós conversaremos, eu contarei a minha história, vocês contam de vocês, até a nossa história se tornar uma só, na mesa da aliança. Nós estamos, escute, acostumados demais, a nossa fé se tornou comum no Brasil. A palavra de Deus é ouvida diariamente, a gente já não consegue mais vê-la como algo poderoso que nos transforma. O problema dos discípulos é exatamente esse. 3 anos e meio ao lado de Jesus, ouvindo ensinamentos dia a dia, noite a noite, e eles não entenderam nada. Um homem, segundos, sentiu o peso na costa, voltou para casa e disse: conheci alguém. Churibás, ele é espetacular, ele foi morto, ele é inocente, dava para se ver que ele é inocente, e ele consegue transformar a sua casa. Sabe a prova que eu dou para você? De que nós não estamos mais conseguindo prestar atenção no que Deus está falando? Porque o que Deus fala aqui não é tão poderoso para você e para muitos. Sabe por quê? Porque a gente não reproduz mais dentro da nossa casa. Nós chegamos em casa e a primeira coisa que fazemos depois de um culto de domingo é ligar a televisão. Um familiar chega e a gente não tem a capacidade de dizer para ele: Deus falou hoje na igreja. Aí ele vai dizer: falou o quê? Tu é louco? O Deus que fez os céus e a terra falou lá dentro. Deus falou. E aí você vai dizer para ele: Deus falou uma coisa linda, eu vou contar para você, presta atenção. Como nós não damos mais valor ao que é pregado aqui dentro, a gente não reproduz mais lá fora. A gente não chega mais em casa e contamina os filhos. A gente não consegue mais contaminar ninguém, porque a gente não acredita que o que é pregado é poderoso para transformar outro, porque não transformou a gente mesmo. E não transformou a gente não é porque o pregador era ruim, não é porque o cantor não tinha unção, não é porque os líderes não consagraram, é porque nós blindamos o nosso coração. Nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de razões, e o eterno Deus essa noite escolheu você e eu para estarmos aqui e dizer: escancare o teu coração e deixa eu voltar a falar dentro da sua alma, para ver se você não vai crescer de novo, para ver se a sua fé não vai ser aumentada novamente. Se prepare, porque a nossa fé precisa crescer, e o que faz crescer a fé não são pregadores figurões, o que faz crescer a fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é ela que promove fé na nossa alma. Se você ouvir, abrir o coração e permitir com que ela caia em terra fértil, se prepare. Você não será mais um crente comum. Você não sentará mais para ouvir qualquer pregação de qualquer forma. Segundos, e ele compreende quem Cristo é. Aquelas mulheres estão acompanhando, apesar de estarem chorando, apesar de serem apaixonadas pelo Cristo, escute, elas não o veem como um Salvador, elas não o veem como aquele que ressuscitará. Elas estão vendo a cena e lendo que aquele evento é trágico. Elas não conseguem ver vitória na cruz. E Cristo tentou revelar que o propósito principal, a vitória deles, não era os milagres. A vitória deles estava na cruz. Cristo ensinou os 3 anos e meio isso. Cristo disse ao pé do ouvido. Cristo apelou para o céu para que isso fosse explicado. No Monte da Transfiguração, quem desce é Moisés e Elias. Lucas vai dizer que os 3 conversam sobre a morte. Cristo está levando 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, os que mais ouvem, para que não corra o risco de oferecer uma revelação e perder tempo com isso. Mas apesar de estarem os 3 lá, e uma revelação poderosa de que Cristo vai morrer, carregando de autoridade, de propósito esta revelação, eles dormem. Sabe por que dormem? Porque é desinteressante ouvir isso. Porque aprenderam a terceirizar a responsabilidade para Jesus. Sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira? E a Assembleia também? A gente parou de entender o que Deus quer fazer através de nós, e estão terceirizando tudo para o púlpito. É a gente que faz. Eles estão lá, eles oram, eles jejuam, eles pregam, eles leem, eles fazem os seminários, eles busquem a Deus por nós. Eu irei para o culto para receber alguma coisa, eu irei para lá para ter um momento especial,
Eu irei para lá porque é confortável. Esqueça isso, isso não é igreja. Você precisa entender, se Deus te salvou para quê? Mas me salvou para ir para o céu, tudo bem. Por que então no momento em que Ele te salvou, Ele não te levou embora? Não era muito mais fácil? Deixaria você aqui correr o risco de perder a salvação inclusive? Cristo vai dizer na última ceia: eu não peço que os tire do mundo. O que Cristo está dizendo? Tem um propósito aqui embaixo. Livre-os do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero carregá-los de propósito. Eu e o Senhor somos um. Agora eu e Ele somos um. Oh, assim como tu me enviaste, isso é, eu vim com uma missão, eu os envio agora com uma missão. Vocês precisam manifestar, através da atitude de vocês, que o Filho foi enviado. Mas o que acontece? A gente se tornou apenas igrejeiros, que frequentam cultos e vão embora para casa, às vezes até criticando o que aconteceu aqui dentro. Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Aquelas mulheres estão acompanhando a trajetória e estão apenas lamentando a morte, quando deveriam, mesmo chorando por ver Cristo sendo massacrado, deveriam se constranger por entender que eles deveriam estar lá e ao mesmo tempo olhando e dizendo: obrigado, sou grato pelo Senhor morrer no meu lugar. A tua morte é dolorosa, mas também é uma vitória. Aquelas mulheres estão constrangidas, jogadas ao chão, estão vendo Jesus gemer quando é levantado ali naquela madeira. Jesus pede água, se elas pudessem teria dado, mas elas são impedidas, lhe oferecem vinagre, repartem as vestes do Cristo, debochando dele. Ouvem o Cristo dizendo: perdoa porque não sabem o que fazem. Ouvem o Cristo também declarando ao Pai: o Senhor me desamparou. Mas elas também ouvem uma palavra poderosa: está consumado, está pago, eu acabei, eu terminei a obra. Oh, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Oh, mas nem mesmo ouvir isso ao pé da cruz transformou o coração dessas mulheres. Elas estão à procura de alguém que retire o Cristo da cruz, porque afinal as aves de rapina já estão sobrevoando o local, o sangue já está secando no corpo. Um soldado precisa acelerar o processo da morte dos 3 criminosos, porque uma próxima crucificação precisa se dar naquele local. Então ele sobe com uma espécie de marreta e machuca as pernas de um dos ladrões. Fratura exposta, a dor se torna mais aguda, ele precisa morrer rápido. Ele olha para o Cristo, vai para o outro, machuca do mesmo jeito. Quando chega em Cristo, ele está protegido por uma profecia: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Ele joga no chão a marreta, mas pega uma lança para comprovar que está morto de fato. Lanceta ao lado de Cristo, elas veem sangue e água descer. Não há ninguém que o retire, mas de repente José de Arimateia e Nicodemo surge, o retira dali. José de Arimateia o envolve em um lençol, especiaria, cerca de 40 quilos, o embalsama. Começa uma procissão, escute, silenciosa, de poucas pessoas, para um sepulcro emprestado. A pedra é rolada, o Cristo está lá dentro, morto, com um pano em volta na cabeça. Um grupo de soldados se posicionam debaixo de uma sentença: se eles permitissem alguém violar aquele sepulcro, seriam levados em praça pública, seriam queimados vivos, despidos, suas roupas serviriam de combustível. Eles não deixariam ninguém chegar lá. Mas as mulheres colocaram uma coisa no coração: Deus ainda usa as mulheres. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Não, você está gritando muito devagar. Quantos podem entender isso, que Deus ainda usa mulheres? Levante as mãos. Tem mulher aqui? Tem? Estão vivas? Vamos dar um glória ao Senhor? Essas mulheres têm uma atitude diferente dos homens medrosos dentro da casa. Elas dizem assim: ainda é sexta, está acabando. Na separação, no sábado, a gente não conseguirá comprar nada, então vamos comprar hoje na cidade. Apesar de José de Arimateia já ter preparado o corpo, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos revelar que ele foi digno e que nós o tratamos quanto importante que é. Elas vão lá, compram especiarias, macera todos aqueles produtos e o sábado chega, elas não podem fazer mais nada. Os que estão dentro da casa estão desejosos de que o sábado nunca termine, porque o domingo é uma ameaça.
Os religiosos os virão buscar. Para as mulheres, o efeito é diferente. Elas estão dizendo: eu quero que passe logo o sábado, porque eu quero ir no primeiro horário naquele sepulcro, para poder fazer com que aqueles soldados abram aquela sepultura. Eu quero preparar o corpo dele. Há apenas uma certeza, tanto dos que estão dentro da casa, quanto dessas mulheres, apesar de a atitude deles serem diferentes, a compreensão é a mesma: Jesus está morto. As mulheres só têm mais coragem do que os homens, mas a revelação continua apagada, escurecida. Os dois grupos não entendem, não perceberam, não gravaram no coração que Cristo havia ensinado. Então elas vão lá procurar o morto. Diga morto, mais alto, morto. Foi procurar o morto. Madrugada, escuridão, silêncio, tigelas nas mãos, só o cheiro do bálsamo subindo. Elas sabem que será quase impossível convencer os soldados de rolar a pedra, mas ainda assim tentam. Quando chegam lá, os soldados não estão posicionados. Se eles não estão posicionados, a situação piorou. Quem vai rolar a pedra? Pedra rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Será que tem alguém lá dentro? Eu imagino que com muito cuidado, uma delas entra e olha. Túmulo vazio. Podem entrar! Entram as outras. Túmulo vazio. Túmulo vazio. Túmulo vazio. Lençóis caídos no chão. Elas estão tomadas pelo luto, estão olhando uma para as outras, perplexas, lágrimas nos olhos, o corpo tremendo. Estão preocupadas porque afinal elas estão num local que possivelmente pode ser um crime. Alguém sequestrou Jesus, e se os religiosos chegarem ali e pegarem ela, os soldados romanos, elas serão as culpadas. Elas não sabem o que acontece, então o céu não deixa confusão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu nunca permitirá que você fique confuso. Todas as vezes que Deus disser alguma coisa para você, disser alguma coisa para você, e você não entender, se prepare que o céu vai enviar um profeta, vai enviar um anjo. Ele mesmo vai gritar no seu coração, mas que você vai entender de uma vez por todas o que o céu preparou para você. A isso vai. O que eu mais admiro com Deus é que Deus tem paciência com seus filhos. Apesar de Ele querer que nós compreendamos mais rápido, oh aleluia, Ele ainda assim tem paciência. E essa noite Ele vem abrir os olhos de alguém. Naquele lugar os anjos descem e gritam: vocês estão equivocadas, porque estão buscando vivo entre os mortos. Ele não está aí não. Como assim? Ele ressuscitou. Está olhando para outra. Meu tecladista, essa informação é nova. Apesar de não ser, porque Cristo já havia avisado, elas não permitiram que a palavra entrasse no coração. Então é uma informação nova. E elas estão olhando uma para as outras dizendo: ressuscitou, quer dizer que Ele está vivo. Vivo. Olha o que os anjos dizem: Ele falou para vocês. Ele disse isso. Desde a Galileia Ele ensinou vocês. Ele disse que Ele precisava padecer e entrar na glória depois da ressurreição, mas vocês não prestaram atenção. Da mesma forma que vocês não prestaram atenção, os que estão lá dentro daquela casa, daquela igreja, também não prestaram. Mas agora vocês estão carregados de uma revelação. Peguem esta revelação, abram a porta daquela casa, daquela igreja, e revele para eles o que de fato aconteceu. Aquelas mulheres pegam. É um relatório que está no coração. Há um relatório. Olha o relatório. Soldados não guardam mais o local. Pedra rolada. Túmulo vazio. Lençóis caídos. Anjos que disseram que Ele está vivo. Se coloque de pé comigo, por favor. Aquelas mulheres jogam as tigelas para o chão. Consegue imaginar isso? Perceba elas correndo e ficando para trás das especiarias, o cheiro. Elas vão até a casa, batem desesperadamente na porta. Eu e você não abriríamos a porta. Pela lógica, eles também não abriram de prontidão. Elas devem ter se identificado. Elas devem ter dito: estamos sozinhas, abram a porta. Quando a porta é aberta, ela é fechada novamente. Olha a pregação que invade aquele local. Nós fomos lá.
Olha que pregação é essa, escute. Nós fomos ao sepulcro. Vocês são malucas? Nós fomos lá. E o que vocês viram? Pois bem, segurem, oh aleluia, que é poderoso o que vimos. Não fale logo! Não, vocês precisam prestar atenção dessa vez. Diga! Então segura essa. Nós fomos lá e os soldados não estavam mais lá. O quê? A pedra estava rolada. Como? O túmulo estava vazio. Vocês entraram lá dentro, lençóis caídos no chão. Vocês procuraram o corpo por todos os lados. E aí, como vocês se comportaram? Anjos desceram do céu. E o que eles disseram? Disseram que estávamos equivocadas. Como assim? Disseram que não deveríamos estar buscando o vivo entre os mortos. Mas aonde ele está então? Ele disse que ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo! Quantos podem levantar as mãos aos céus? Escute, insista com a tua carne. Coloque a sua mão no lugar mais alto que você pode chegar. Eu sei que a sua carne está dizendo para você: ei, esta pregação dá sono. Eu sei que a sua carne está dizendo para você: eu quero que o culto termine às 9. Eu sei que a sua carne, segure sua mão levantada. Eu sei que a sua carne está dizendo para você: ei, deu sono, prestar atenção nesse pregador. Eu sei que a sua carne está dizendo para você: lá vem ele tentar nos manipular. Segura sua mão. Eu sei que a sua carne está dizendo: eu não quero falar nada, eu não sou obrigado a descruzar os braços, eu não sou obrigado a levantar as mãos, eu não quero que você seja obrigado a nada. Mas eu tenho uma revelação essa noite: o nosso Cristo não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Glória a Deus, aleluia. Jure que maci emaio lebai oremasi. Xeremaio teri evasi emanduri emasue. Eu não venho à igreja porque alguém me convidou apenas. Eu não venho à igreja apenas porque acho gostoso. Eu venho à igreja debaixo dessa revelação. Eu vou a uma casa. Cristo está vivo. O eterno Espírito dele está lá. Glória. O que ele quer falar? Aleluia. Olha para mim. Oremai, ebai, sie. Feche os seus olhos. Dê o seu último bocejo. Feche os olhos e se concentre agora. Não permita que absolutamente nada tire a sua atenção. Todos estão trabalhando para que o Cristo seja revelado da melhor forma possível. Desde o Igor do som até eu aqui no microfone, todos estamos trabalhando para que a mensagem de Jesus se manifeste com qualidade. Os músicos estão tocando para que o seu coração seja quebrantado. Esta noite não é uma noite para você voltar da mesma forma para casa. Esta noite é uma noite numa quinta-feira qualquer, que Cristo vem dizer para você: as coisas não mudaram, o que eu prometi lá atrás ainda está de pé. Eu ainda sou o Cristo, eu ainda sou o mesmo. Todos podem glorificar o nome dele. Eu vou esperar você exaltá-lo. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar você glorificar o nome dele. Eu vou esperar você bendizer o nome dele. A revelação de que ele vive precisa estar patente no nosso coração desde o momento em que a gente acorda de manhã. Ele está vivo. A gente vai dormir e não teme, mesmo que a morte nos alcance pela madrugada, ainda no sono, eu durmo em paz, porque eu sei que Ele está comigo. Ele vive, Ele vive. Choremaio serie basi, churige mandoremaio serie. Se você tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. O Senhor está me dizendo: tem gente aqui que perdeu esse brilho nos olhos. O Senhor está me dizendo: tem gente aqui que quando aceitou Jesus era tão vibrante na fé, que foi se envelhecendo aos poucos por fora e por dentro. Ele vem dizer: nenhuma das minhas palavras caíram pelo chão. Obviamente não vai dar tempo de terminar essa pregação, obviamente, mas apesar disso, chegamos a um ponto importante da mensagem. Eu quero perguntar a você:
Você entende que Deus pode fazer mais através de você? Você entende? Você entende que sua fé pode ser mais progressiva, mais crescente? Você concorda com isso? Todos os dias eu estou percebendo isso em mim, e o Senhor está me incomodando. Rafael, tu é pastor, tu já foi líder de jovens e de adolescentes, tu já passou por várias etapas, e Ele me disse: não se acostume, isto não é nada, eu tenho muito mais. E não são títulos que eu quero te oferecer, sou eu. Oh, aleluia. Não ache que eu estou nos títulos, eu estou diante de você, para você se aprofundar nos meus mistérios. Sabe o que isso significa? Está disponível para você também. Tem alguém essa noite que quer reconhecer isso? Eu preciso melhorar, eu quero crescer mais em Deus. Levante a sua mão para o céu. Tem alguém? Você? Tem como você vir à frente, por gentileza? Os obreiros vão orar. Vem para cá. Vem aqui na frente, por favor. Você que levantou sua mão, você que está chorando, vem para cá. Rafael, eu só levantei minha mão. Só levantei. Então pode ficar no seu lugar. Eu quero pessoas que de fato querem dizer a Deus publicamente: eu vou mudar, eu vou transformar-me, eu permitirei o Espírito Santo tocar em mim. Se tiver alguém enfermo, eu percebo que o nosso pastor Jânio desceu com óleo da unção. Se tiver alguém enfermo, por favor, venha para frente aqui já. Se tiver alguém enfermo, por favor, se manifeste assim com a mão, por favor. Tem alguém enfermo aqui em nosso meio? Venha mais para frente os que estão enfermos. Só os que estão enfermos, dê um passo à frente, por favor. Tem alguém aí que está enfermo? A revelação de que ele está vivo ainda declara: a cura continua. Oh, aleluia. A ressurreição continua, os milagres existem ainda. Pode vir, eles já estão orando por vocês. Oh, aleluia. Pai, continue esta pregação no coração de cada um. O meu trabalho termina agora. Segura. O meu trabalho termina agora aqui essa noite, mas o seu continua, e o seu é muito mais poderoso. O Senhor é capaz de entrar na divisão da alma e do espírito, chegar no lugar aonde nenhuma mão pode chegar. E eu sei que agora o Senhor está entrando na alma de alguém aqui. Eu percebo que os que estão lá atrás estão precisando do teu toque sarador, de um renovo espiritual. Ei. Glória a Deus, aleluia. Uribai, Xerebas, Sirimandurie. Eu percebo o Espírito Santo abrindo a porta do coração, como aquelas mulheres abriram a porta daquela casa e dizendo no nosso coração: Ele vive, Ele está vivo, Ele continua o mesmo, Ele tem todo o poder. Se há muito tempo você não fala em línguas estranhas, ei, desenterra isso do seu coração e volte a falar em línguas estranhas. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não espere um congresso para ser batizado. Esta noite o Cristo vivo está aqui. Fale em línguas estranhas pela primeira vez agora. Crianças, adolescentes, anciãos, meninos, todos podem alcançar esta revelação. Depende de você. Não pare de orar. 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 Nós temos mais 1 minuto para eu entregar esse microfone. Não pare de orar. Não pare de orar. Eu sei que será uma oração rápida. Eu sei que será uma oração rápida. Eu sei. Mas é 1 minuto que Deus pode mudar a sua vida. Ei. O ladrão na cruz teve pouco tempo para conversar com Jesus, e Cristo colocou no reino. O sirineu teve minutos para andar ao lado dele e entrou no reino. 1 minuto para você perceber o quanto Ele te ama. Isso. Vai. 30 segundos só.
Orebai, choremandai, suebacie. Tem algo crescendo aqui dentro dos corações. Tem um poder crescendo dentro da alma. Você vai voltar para sua congregação lotado de Deus. Você não será refém dos cultos, você não será refém de nada. Você está lá porque entendeu o propósito. Deus te plantou na sua congregação para te fazer canal de uma revelação. Ele vive. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Deus visitou muitas pessoas nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos de ouvir o círculo de oração louvando a Jesus. Enquanto o círculo de oração adora Jesus, se prepara para adorar, nós queremos fazer a apresentação das congregações que nos prestigiam com as vossas valiosas presenças. Amém? Glória a Deus. Se faz presente entre nós a congregação do Nobreville. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que o representante do Nobreville, por gentileza, se coloque sobre os vossos pés, para nós podermos apresentá-lo e assim nos alegrarmos juntos. Tem alguém do Nobreville na nave da igreja, por favor? Se não tem, na próxima com certeza virá. Amém? Glória a Jesus. Quero apresentar, representando o evangelista José Fideli, presbítero Maurício, por gentileza, se coloque sobre os vossos pés. É uma satisfação, uma honra. A congregação que o acompanhe, por gentileza, que o acompanha. Louvado seja o nome do Senhor. Odécio Degan, presbítero, pastor Valdecir da Costa, que hoje foi o porta-voz da palavra oficial. Se faz acompanhado, cadê a congregação que o acompanhe, por gentileza? Eis ali, que o Senhor vos abençoe por esta valiosa cooperação. Louvado seja o nome do Senhor. Estância Ouro Verde, temos alguém da Estância Ouro Verde? Está nos devendo também, mas compreendemos a distância, amém? Pastor Joel Batista, do Santa Amália, por gentileza. Pastor Joel Batista, do Santa Amália, se faz acompanhado de mais alguns digníssimos obreiros, por gentileza. A igreja que o acompanha, por gentileza. Linda cooperação, que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? Também foi o porta-voz da mensagem nesta noite, o evangelista Rafael, que nós tivemos a grata satisfação de vê-lo ministrar a palavra do Senhor. Cadê os irmãos que o acompanham, por gentileza? Vos coloquem sobre os vossos pés. Aleluia, glória a Deus. Compreendemos. Eu não poderia deixar de apresentar alguns digníssimos irmãos que vieram ali do Campos Elíseos, por gentileza. Não precisa ter vergonha não. Jesus não teve vergonha de nós, e nós temos a grata satisfação de nos colocarmos de pé e apresentarmos diante da nossa igreja mãe, amém? Está ali também o cooperador Sebastião, está ali também o presbítero Ginaldo. É uma satisfação, uma honra, amém? Louvem ao Senhor. Círculo de oração, amém? E vamos aproveitar e ofertar na casa do Senhor, amém? A igreja do Senhor já é abençoada. Agora é um momento ímpar para você ser abençoado, contribuindo na obra do Senhor. Se tu sair, consola.
tu sair, Consolador, Espírito Santo, ora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que muitos que aqui vieram hoje estão retornando com a sua vitória, amém? Eu gostaria de dar os avisos. Amanhã acontecerá a vigília, às 22 horas, e no domingo, escola bíblica dominical, a partir das 9 horas, amém? Eu vos convido para vos colocarem sobre os vossos pés, e eu quero chamar aqui o nosso patriarca para estar impetrando a bênção apostólica, amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.